O processo de colonização do Brasil e a pedagogia jesuítica. O processo de colonização do Brasil aconteceu no período de 1500, com a invasão do Brasil, pois o rei de Portugal, Dom João III, enviou para o Brasil em 530 a primeira expedição, com o objetivo de colonizar o litoral brasileiro. Chegando ao Brasil, a expedição chefiada por Martim Afonso de Souza, com as funções de estabelecer núcleos de povoamento litorais, explorar metais preciosos e proteger o território de invasores. A colonização do Brasil passou por fases relacionadas à exploração, produção e comercialização de um determinado produto. A colonização do Brasil não foi pacífica, pois teve como características principais a exploração territorial, o uso da mão de obra escrava, a utilização de violência para conter movimentos sociais e a apropriação de terra indígena, além de contar com o interesse da coroa. A colonização também se desenvolveu a ação dos missionários da Ordem de Jesus. Os padres jesuítas vinham para o Brasil com o objetivo de catequizar as populações nativas e, por meio da sua ação, acabavam dando uma justificativa religiosa à presença dos portugueses em terras distantes. Dessa forma, dava-se início a um dos mais longos períodos da história brasileira e da educação. A Companhia de Jesus e os jesuítas. Os jesuítas eram padres da Companhia de Jesus, uma ordem religiosa fundada em 534 por Inácio de Loyola. Com a história da educação no Brasil, se dá no período da colonização do país pelos portugueses e com a chegada da Companhia de Jesus. A chegada ao Brasil. Em 549, com o apoio do primeiro governador-geral Tomé de Souza, a Companhia de Jesus chegou em terras brasileiras, especificamente a Bahia, com os primeiros padres jesuítas. Entre eles destacavam-se os padres Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e Antônio Vieira. Os objetivos da educação jesuíta. As escolas jesuítas tinha como objetivo catequizar e converter os nativos habitantes do Novo Mundo à religião católica. Além disso, os padres jesuítas exerceram forte influência na sociedade, principalmente burguesa. Eles introduziram, no período colonial, uma concepção da educação, da de poder hierarquizada e de privilégio para um pequeno grupo, e curtiram a ideia de exploração de uma classe sobre a outra, e a escravidão como caminho normal e necessário para o desenvolvimento. As escolas jesuítas tinham o papel de ajudar a perpetuar a desigualdade entre as classes sociais. Logo que chegaram ao Brasil, os padres jesuítas lançaram as bases da catequização com a criação das primeiras casas, as casas de Beabá, dando início à educação colonial em seu sentido restrito, por meio da atuação com suas escolas, de ler, escrever e contar, e posteriormente em seus colégios na cidade de Salvador. Assim, marca-se o processo da criação das escolas elementares, secundárias, seminários e missões espalhadas pelo Brasil. Desse modo, trataram de organizar o sistema educativo, pois eles viam a educação como ferramenta de domínio religioso e difusão da cultura europeia nas terras indígenas. Formação do contexto das escolas jesuítas. Os jesuítas instruíam-se os nativos, sobretudo os jovens e crianças, por entenderem que este era o mais suscetível aos valores cristãos que seriam ensinados. A instrução era feita por meio do estudo da leitura, da apresentação e da interpretação da palavra divina, pois assim se poderia compreender melhor o mundo supostamente desconhecido pelos nativos. Os jesuítas, bem como as escolas, perceberam que não seria possível converter os índios à fé católica sem que soubesse ler e escrever. Os padres ridicularizam a figura do pajé e os ensinamentos da tribo e condenam a poligamia, pregando a forma cristã de casamento, e dessa maneira começa a abalar o sistema primitivo. Os jesuítas em defesa dos índios. As escolas jesuítas eram contra a exploração dos índios, pois quando estes eram escravizados, morriam de fome e doenças. Os castigos violentos sofridos pelos índios também eram dos motivos que desagradavam aos jesuítas,
que estavam tentando arrebanhar novos fiéis, pois a Igreja Católica estava perdendo fiéis para o protestante. Os jesuítas, além de trazer consigo os principais costumes religiosos e boas condutas de comportamento, trouxeram também sua metodologia de ensino. A metodologia educacional jesuítica. A metodologia utilizada pelos jesuítas era embasada por um documento de código pedagógico, plano de estudo, chamado Ratio Studiorum. O Ratio Studiorum é uma espécie de coletânea fundamentada em experiência vivenciada no Colégio Romano. O Ratio Studiorum surgiu com a necessidade de unificar o procedimento pedagógico do jesuíta, diante da explosão dos números de colégio confiado à Companhia de Jesus, como base de uma expansão em sua totalidade missionária. Constituiu-se numa sistematização da pedagogia jesuítica, contendo 467 regras, cobrindo todas as atividades dos agentes diretamente ligados ao ensino, e recomendava que o professor nunca se afastasse do estilo filosófico de Aristóteles e da teologia de Santo Tomás de Aquino. Os jesuítas empreenderam no Brasil uma significativa obra missionária e evangelizadora, especialmente fazendo uso de novas metodologias, das quais a educação escolar foi uma das mais poderosas e eficazes. Não apenas organizaram uma ampla rede de escolas elementares e colégios, como o fizeram de modo muito organizado e contando com um projeto pedagógico uniforme e bem planejado, sendo o Ratio Studiorum a sua expressão máxima. Esse método tinha como objetivo principal expandir a fé cristã aos povos que habitavam a Europa e toda a região do Novo Mundo. Marquês de Pombal e o conflito com a ordem jesuíta. Mesmo com todas as estruturas, organização e regras pedagógicas e administrativas, a educação jesuítica não satisfazia o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, porque as escolas da Companhia de Jesus atendiam aos interesses da fé, enquanto Pombal se preocupava em atender os interesses do Estado. Em discordância de objetivo, fez com que o jesuíta fosse expulso das terras brasileiras em 759. Marquês de Pombal retirou a Igreja Católica do domínio da educação em Portugal e mandou fechar todas as escolas que estavam sob domínio dos padres jesuítas, e as bibliotecas dos conventos foram abandonadas e destruídas. Além disso, vários outros motivos fizeram com que o jesuíta fosse expulso. Eles não obedeciam e não respeitavam o tratado do limite entre Portugal e Espanha, e havia divergência quanto à forma, posse e domínio com que o jesuíta tomava e mantinha o indígena brasileiro. Com a expulsão do jesuíta, a educação brasileira passou a vivenciar uma grande ruptura histórica. Fim da educação jesuítica no período colonial e a educação laica. Com o fim da educação jesuítica, a educação passou a ser administrada pelo Estado, não mais atrelada à Igreja Católica, mas sim público e laico, tendo sua disciplina submetida ao poder real, autônoma, sem vinculação com o sistema específico de ensino. O Estado começou a elaborar leis sobre o ensino, cobrar e fazer estatística. A regra era destruir e abolir a influência da Companhia de Jesus. Isso ocorreu porque Pombal tinha interesse econômico como objetivo. Sua real pretensão era transformar Portugal numa metrópole capitalista para impedir com os demais países da Europa. Para isso ser concretizado, era preciso acabar com a escravidão dos índios, permitindo que caçassem com portugueses. Pombal desejou também ter uma nobreza e uma burguesia mais intelectualizada para incentivar o desenvolvimento cultural, artístico e científico. Com o fim da educação da escola jesuítica, ainda apresenta influência na formatação da educação nacional. Foram grandes responsáveis pela instituição de uma educação baseada na ciência aos povos brasileiros. Algumas instituições educacionais religiosas perduraram até hoje no Brasil, tais como as escolas de salesianas e algumas escolas estaduais. Existem ainda aulas do ensino religioso.